grupo. E aí, né, até o pessoal você vai continuar hoje vai continuar com carta, o que, que a gente faz? Hoje a gente vai evoluir um pouquinho, tá? Então, eu coloquei para hoje o início da discussão do gênero comentário, e assim, gente, aquele lembrete importante, principalmente porque muitas pessoas começaram um pouquinho depois, só para entender, né, a sequência. Eu vou trabalhar todos e vou voltar em todos mais de uma vez, né? Então a gente vai fazendo esse caminho de entendimento assim de tudo que tem na prova e depois retomamos para fazer processo mesmo de aprofundamento, tá? A gente vai trabalhando dessa maneira. Em relação às correções, só para salientar, então eu dei devolutiva de textos nesse final de semana. Eu trabalhei, deixa eu só olhar aqui a data em que eu parei, para vocês também saberem, e talvez teve gente que não acabou não olhando, né, no e-mail. Então, eu fiz correção dos textos enviados até o dia 23, eu estou no dia 23, tá? Então, quem mandou nessa última semana, do dia 23 para cá, né, os e-mails recebidos, do dia 23 para cá, dia 23 foi segunda, eu estou nessa data, daí eu vou corrigindo cronologicamente conforme, né, os envios. E aí eu acredito que até a sexta ou sábado eu dê já uma adiantada entre esses mandados mais recentes. E assim, só um lembrete também, sempre mandem para mim um texto por e-mail, facilita um pouquinho, que daí eu corrijo, dou devolutiva, tá bom? Vamos lá, gente, trabalhar, né? Vamos falar de comentário. Então, um comentário na proposta, né, no material que eu mandei ali para vocês, hoje é aquele dia que eu gosto, assim, de falar um pouquinho sobre propostas, sobre construção de texto, e a gente começa falando sobre o que recentemente, né, apareceu nas cobranças da UEM, como que a gente imagina que o comentário apareça. Vocês ficam com aquela dúvida de será que o comentário vem na prova do meio do ano, né? Quem vai fazer o vestibular? Então, assim, comentário também é gênero forte para julho, por quê? Porque o comentário, junto com o artigo, integra aquela lista de gêneros que nem todo mundo trabalha, né? Principalmente fora do Paraná. Então, a gente trabalha hoje essa primeira orientação, depois a gente vai voltando, né, nas próximas situações, a gente vai trabalhando assim, com esse ir e vir entre os textos da UEM. Bom, o comentário, se vocês olharem manual do candidato, ele vai receber muitas vezes um nomezinho diferente, tá? Então, se a gente falar assim, que nomes que eu vou ver no comentário da UEM? Por alguma razão que a gente não tem exata informação, a UEM colocou comentário crítico de postagens nas etapas 1 e 2 do PAS, e no vestibular, comentário de redes sociais. Então, isso não altera necessariamente a estrutura do texto, tá? Mas isso gera, de certa maneira, um ponto importante de observação sobre qual situação, sobre o fato de talvez, de repente, eles estarem trabalhando com uma vertente um pouquinho mais crítica desse comentário de postagens. Então, o comentário ele está em qual patamar? Ele é um gênero de circulação, que é uma circulação na internet, né? Então, justamente a gente chama de redes sociais, de postagens, porque ele é um comentário que pretende gerar críticas sobre um post, né? Sobre uma postagem em uma determinada rede social. Então, o principal tipo de texto
que vocês vão encontrar no gênero comentário é um post mesmo, né? Então, como a gente vê aqui, eu vou avançar um pouquinho no slide para mostrar para vocês uma proposta anterior para que a gente comente essa parte. Então, nas situações em que a UEM cobrou comentário, trouxe assim, olha, realmente, né, um print de um post. Esse post, geralmente, a UEM trouxe até hoje da internet, então, de redes sociais, já trouxe post do Facebook, já trouxe postagem do Instagram. Então, sempre uma postagem feita na internet, e aí pede que você faça a utilização de uma referência, então, que seja, né, digamos assim, como quem comentasse essa postagem lá no contexto digital mesmo, né? Então, uma das coisas que eu mais ouço, assim, de dúvida se esse é um texto que precisa da marcação dos repertórios socioculturais, se a gente precisa, né, do repertório legitimado ou não, porque um post de verdade, vocês falam muito isso, assim, um post de verdade não tem repertório, Fran. Ninguém vai citar um filósofo lá no comentário, né, de fato, no comentário da internet. Então, é claro que a gente tem que lembrar de um detalhe importante, né, pessoal? O UEM coloca vocês para fazerem um texto que circula na internet, mas em qual condição? Numa condição totalmente fake, né? Você vai estar dentro da sua casa, num contexto lá, fazendo vestibular, ou seja, necessariamente não haverá uma realidade de estar navegando na internet, né? Estar numa condição de quem navega na internet. Então, realmente, isso é fake. Outro ponto importante de falar para vocês aqui sobre o comentário, ó, vou avançar um pouquinho. Então, quando a UEM cobrou esse comentário aqui, ó, ele foi o primeiro comentário que a gente teve. Primeiro, foi o que abriu, né, a rota dos comentários. E era uma postagem, essa daqui, do Facebook. Então, quando foi cobrado isso aqui, muita gente falou, Fran, quem é que usa Facebook hoje? Pessoal mais velho, né? E quem são as pessoas que elaboram as provas? Pessoas mais velhas. Então, pode aparecer do Facebook, de outras redes, tá? Sociais, pode sim. E aí eu vou voltar um pouquinho agora lá para a parte de teoria que a gente vai conversando de volta. Então, sempre um texto que vai circular no espaço da internet, ou seja, não sei se todos vocês aqui têm rede social, mas talvez tenham desativado, alguns de vocês desativam, né, como critério mesmo de se afastar da rede para estudar. Mas imagine que você estivesse navegando na sua rede social e fosse fazer um comentário criticando um determinado texto, criticando uma determinada publicação feita. E aí a diferença é que a UEM vai te dar 22 linhas para fazer esse processo, vai te dar um espaço maior do que a maioria das pessoas gasta, né, para fazer o comentário na internet de fato. Outra coisa importante, sempre nós vamos observar no comando qual é o direcionamento da nossa produção. Então, haverá propostas, por exemplo, que vão dizer assim, ó, você vai comentar a postagem feita em uma determinada rede social, e vai comentar um fato postado, por exemplo. Muitas vezes a gente vê uma postagem que é sobre um acontecimento. Então, se você me falar assim, ó, essa semana a gente tem, dentre outras coisas, né, tem várias notícias circulando, mas vamos supor que você tenha visto circulando a notícia de que foi especificado agora para que o agressor
de mulheres, né, os agressores envolvidos em casos de feminicídio, eles tenham que usar uma tornozeleira eletrônica que também permita que as vítimas, as pessoas que sofreram algum atentado desse tipo de violência, saibam da localização desse indivíduo. Então, se eu me deparo com isso, o comando pede, olha, você vai opinar sobre o fato que foi anunciado nessa postagem. Então, eu posso dizer que o comentário, gente, ele me propõe uma relação de opinião e argumentos que sustentem essa opinião. Então, naturalmente, vai parecer um pouquinho com qual gênero? Com o gênero resposta. Vocês vão se sentir, em alguns momentos, como quem estivesse fazendo uma resposta argumentativa. A diferença é que não haverá uma pergunta, né, destacada, como tem lá na resposta argumentativa, tá? Outro ponto importante que eu coloquei ali, então pode ser sobre um fato, mas também pode ser sobre o assunto geral que esse fato desperta. Então, vou pôr aqui novamente o slide de uma das propostas recentes para mostrar para vocês quando é que eu sei que eu tenho que falar sobre um acontecimento. Então, essa postagem aqui, esse texto, ele foi de uma prova de vestibular recente, e a proposta dizia que você leu a postagem, refletiu sobre o tema violência política de gênero e vai escrever um comentário para ser publicado sobre o tema na conta do Instituto, e se fosse você, no Instagram. Considerando, né, esses conhecimentos, ideias, os textos de apoio, então ele disse, opine e argumente sobre o tema violência política de gênero. Então, ele não pediu para você se posicionar sobre um fato, um acontecimento, até porque o post que ele colocou aqui, ó, não citava nenhum acontecimento específico sobre violência política de gênero. Não era um post de uma notícia, tá? Era um post que definia o que era violência política de gênero. E aí, se a gente falar assim, bom, o que eu preciso, né, trazer nessa situação? Eu vou dizer que eu me deparei com um post que eu quero expor minha opinião sobre o tema que ele traz, sobre geral, né, violência política de gênero. E se ele trouxesse um caso de uma mulher agredida no contexto político por ser mulher, aí, se ele quisesse uma opinião sobre aquele acontecimento, eu me posicionaria sobre aquele acontecimento. Então, a gente precisa de qual cuidado, né, de qual cautela, observar no comando o direcionamento da produção. Eu vou escrever opinando sobre o fato, se houver um fato, ou eu vou escrever comentando sobre o assunto, e aí seria um texto mais abrangente do que quando tem uma notícia sendo mencionada, né? Muito bem. Bom, até aí tudo bem? Se vocês, gente, se vocês quiserem ir perguntando, vão perguntando, tá? Vou comentar o geral primeiro, depois a gente fala de estrutura. E aí, portanto, como é um texto em que eu opino sobre o que foi postado, né, sobre o fato ou sobre o tema, é muito importante que a gente observe esse terceiro item, quarto, na verdade, aqui. Estou mandando aqui para vocês no chat também. Que é uma opinião que a gente dá considerando primeira pessoa do singular. Sou eu que me deparei com essa postagem, eu que tenho essa opinião. Foi algo que me fez ter o desejo de manifestar minha opinião. Então, se a gente fosse pensando assim, ó, em questões polêmicas que circulam o tempo todo, né, na internet, quem está na internet, quem está
em contato com a internet ainda, né, não tirou rede social, não desativou, a gente tem muito fato polêmico todo dia, né, circulando no nosso contexto de informação. Então, se vocês tivessem que falar assim para mim, ó, se o tema fosse num comentário, né, fosse para comentar sobre a questão da retirada da segunda fase da FUVEST, né? Está rolando esse comentário. Eu até separei uma publicação do jornal Folha de São Paulo sobre essa questão, que não se quer mais que tenham duas fases, porque eles julgam que isso não é necessário. E se você tivesse que opinar sobre isso, né? Então, como que você se posicionaria? Então, eu queria que você pensasse nos fatos polêmicos que você viu circulando na internet por esses dias, não são poucos, né, gente? É o que eu falo, graças a Deus, o Brasil é bem servido de escândalo. Todos os dias a gente tem um escândalo, né, uma polêmica para considerar. E aí eu vou, então, ter que pensar, bom, criticamente eu concordo ou eu discordo, o que eu acho sobre isso, né? Qual é o meu ponto de vista sobre essa situação. E aí a gente vai pensando agora na sequência. Serão sempre dois argumentos. Eu coloquei ali, ó, no item seguinte da nossa anotação do slide, que eu gostaria que você tentasse trazer dois repertórios, tá? Legítimos. E assim, é claro que talvez você vai me dizer, eu não consigo citar um filósofo no meio do comentário. Então, lembra que a gente comentou assim que haverá situações e temas em que talvez um repertório mais objetivo, né, um dado, uma pesquisa, uma informação concreta, talvez ela traga para você uma maior segurança na elaboração. Então, a gente vai testando isso hoje na proposta que eu trouxe ali para comentar com vocês, a gente vai testando essas aplicações, tá? E aí, como não é um texto de dissertação Enem, eu não tenho que, naturalmente, propor uma solução e apresentar, né, meio de solucionar, caminhos para solucionar essa situação, tá? Então, a gente vai levar em conta que o fim do comentário só vai ter solução se o comando pedir. Então, já pediu, né? Se o comando trouxer algo como apresente uma forma de solucionar o problema em questão, eu vou ter que solucionar o problema em questão. Então, a gente vai precisar ficar atento assim. Como é que está aparecendo essa informação? Se ele pede para você estruturar de uma maneira que seja. Então, propondo solução, você vai propor, mas não detalhadamente como você faria lá na redação padrão Enem, tá bom? Então, a gente vai, assim, levar isso muito em consideração. Bom, a assinatura, só se for pedido, normalmente não pede, se pedir a gente coloca. Eu vou passar para frente, então, para que a gente veja algumas situações de produção que deram certo e como é que elas foram colocadas, né, para a gente aqui na nossa avaliação. Eu quero lembrá-los, gente, que essa correção, ela é uma correção que não é recente, né? Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque quando a UEM cobrou essa proposta sobre violência política de gênero, não tinha, né, essa conversa toda que eu já expliquei para vocês sobre repertório com aplicação produtiva, né? Então, a expectativa da produtividade, a obrigação da produtividade, ela não era algo que estava assim tão em alta quanto está agora por conta de todo esse burburinho aí do Enem. Então, vocês vão perceber que repertório de bolso também aparece aqui. A gente tem banalidade do mal, da Hannah Arendt, nós temos o Durkheim com um fato social. Então, a gente pode dizer que esses repertórios hoje poderiam ser motivos de desconto.
tá? Então, é muito importante frisar isso. Esse texto 120 é um texto que, naquele momento, supria muito bem, a propósito, né, a expectativa da banca, mas que, nesse momento, talvez não tiraria ali uma nota máxima por conta dos repertórios que ele usou. Então, eu queria pôr no slide, que é o da introdução, para vocês poderem. Aliás, vou pôr a introdução aqui no chat, para vocês poderem ler comigo. Então, imagine que você está na internet, você se depara com aquela postagem sobre violência política de gênero, e você vai comentar a postagem onde? Embaixo dela. Daí você vai lá e coloca assim: após me deparar com a publicação realizada na conta do Instituto, se fosse você no Instagram, acerca da violência política de gênero, confesso que fiquei profundamente reflexivo. Diante disso, decidi expor nesse mesmo perfil que considero a violência de gênero no âmbito político extremamente revoltante e importante de ser debatida. Parece um início de resposta, concordam? Mesmo não tendo uma pergunta, a gente tem uma contextualização a partir da postagem. O que é uma contextualização a partir da postagem? Eu me deparei com essa postagem, que foi feita em qual rede social, que foi feita em qual perfil de rede social. Então, ele cita, né, no perfil, e se fosse você, do Instituto, se fosse você, no Instagram, então ele cita a rede, cita o perfil, tá tudo caminhando bem. Aí ele diz: confesso que fiquei profundamente reflexivo. Então, é como quem se sente diante da postagem de alguma maneira. Então, se você me falasse assim, Fran, eu vi um post hoje, ou sei lá, em outro momento, e eu fiquei entristecido, fiquei aborrecido. Eu posso dar um exemplo. Nesses últimos dias, falou-se muito sobre o quê? A possibilidade do aumento do preço do combustível. E eu confesso que eu fiquei muito preocupada com esse possível aumento, porque eu dirijo bastante, então fiquei profundamente preocupada com esse possível aumento, né, do combustível. Então, imagine que você viu um post, como que você se deixou afetar por esse post? Você ficou preocupado, chateado, entristecido, feliz, né, ansioso? Então, é importante que a gente marque essa relação com a informação, porque como que essa informação me atingiu? Por mais que você me diga assim, eu não costumo comentar post de ninguém, Fran, não comento nada, não me manifesto, sou uma pessoa low profile, né? Não tenho movimentação de perfil, eu só fico ali quietinho. Mas eu tenho que pôr como é que essa postagem chega até mim, me causando medo, estranheza, ansiedade, felicidade, como é. Vai citar, diante disso, já chego aí, tá, Ana? Diante disso, decidi expor no mesmo perfil, porque a UEM gosta desse negócio de citar onde eu estou escrevendo. Então, onde eu estou escrevendo? No próprio perfil, se o comando diz isso, quero expor nesse mesmo perfil que considera a violência de gênero no âmbito político extremamente revoltante e importante de ser debatida. Aí eu venho para a pergunta da Ana. O que a Ana está me perguntando? Se eu acho relevante citar os dois pontos de argumentação quando eu construo a minha tese. Então, eu posso antecipar os meus dois argumentos, veja bem, tem variações, né? Se o comando for assim, expondo sua opinião, você vai expor sua opinião sobre, e aí ele diz, você vai expor sobre um projeto de lei. Então, desculpa, é mais importante que você deixe claro o seu ponto de vista do que propriamente enumere os dois
argumentos. Então, se a gente falasse assim, ó, preferencialmente nós vamos trabalhar com qual lógica? Preferencialmente vamos trabalhar com a ideia de propor, né, assim, dessa forma, dessa maneira, considerando que exista uma necessidade de, né, utilização desse recurso na construção dos meus pontos de argumentação. E aí, então, vamos avançar um pouquinho aqui para vocês fazerem junto comigo essa passagem, tá? Aí, igual a Ana perguntou, eu antecipo, se ele só pede a opinião, o foco é a opinião. Eu posso dizer por isso e por isso, por esse motivo. Se ele pedir assim, por quais razões você discorda do fato mencionado? Ele cria um ponto de vista. Ele pede só para você dizer por quê. Então, dizer por quê vai exigir argumentos que mostrem essa situação. Então, eu vou precisar construir um caminho que seja, né, apontando quais são as duas motivações, tá? Aí sim, Ana, seria obrigatório. Agora, se ele só perguntasse qual a sua opinião sobre um fato, a opinião é favorável ou contrária, eu posso citar, mas não sou obrigado a citar os meus 2 pontos de argumentação, tá bom? Gente, então esse começo, ele é um começo que contextualiza e define posicionamento. Então eu queria avançar um pouco, porque a gente vai fazendo aplicação, prática e volta. Ó, eu coloquei outras fotos de pessoas que tiraram nota máxima, para vocês verem, né? Outros, depois a gente vai analisar também. Mas eu trouxe para essa primeira parte de comentário, né, um pedido que é fazer de novo, quem já fez, ou ver com mais atenção, quem já viu, o texto que foi cobrado num PAS, vou aumentar aqui a imagem, no PAS 3 foi cobrado, e a intenção, né, é vocês pensarem como que eu posso, vou aumentar aqui o tamanho do comando, como que eu posso me posicionar, né, sobre essa imagem. Então, pode ser que eles te deem uma imagem, pode, e peçam para vocês opinarem sobre essa imagem, que foi o que ele fez aqui, né? Então, ele colocou uma pessoa sem a imagem da cabeça, e aí ele cria esse comando aqui para nós, ó, vamos lá. Então, ele diz assim, após refletir sobre a postagem e o tema, então a postagem e o tema, o consumo excessivo de conteúdos fúteis nas redes sociais, você, como estudante, decide, então, escrever um comentário sobre o assunto para ser publicado na conta do professor e filósofo Leandro Carnal. É uma postagem do Leandro Carnal, tá? Então, só para constar. E aí, o seu comentário vai estar na primeira pessoa, ele deixou claro que é pessoal, vai apresentar a relação, ou seja, vai conectar esse texto com os textos motivadores, tá? E vai construir-se a partir desses elementos que a gente tem descritos ali no comando. Então, no item A, por exemplo, ele diz o quê? Que o comentário deve estar na primeira pessoa, né? Relação entre o texto e a postagem. B, a opinião sobre o tema. Então, você fala, qual é o tema? Brain rot, que é o quê? Então, cérebro apodrecido, o cérebro numa condição já precária pelo tipo de informação principal que se consome vinda, né, da tecnologia. E aí, tendo em vista essas questões, a gente vai trabalhando agora sequência estrutural. Então, é um texto publicado onde? Publicado no Instagram,
do professor Leandro Carnal, que é um autor, que é filósofo, Leandro Carnal. Depois, ele diz assim, para você, então, escrever, depois de refletir sobre a postagem, né, e o tema, e como estudante, ele criou o seu papel social, você vai escrever o comentário nesse espaço, como se fosse o espaço de publicação, né? Então, a gente tem uma situação pouco provável, se a gente for falar assim, ele não vai pedir isso, Fran, para fazer junto, fazer devagar. Mas é uma retomada, para retomar com calma, né? A gente tem um tempo hábil, assim, suficiente para trabalhar com calma. Então, ele pediu o quê, gente? Opinar sobre a postagem, refletir sobre o post em si, né? Então, eu vou ter que levar em consideração que o post mostra uma pessoa sem a própria cabeça, só com fumaça. Então, quando eu vejo essa pessoa só com fumaça, não a cabeça dela naquele lugar, que tipo de deduções, sem a gente ler o texto ainda, mas que tipo de dedução que eu poderia fazer que levou o autor desse texto, né, a pessoa que desenhou isso, a fazer uso de uma nuvem na cabeça dessa pessoa. Então, por que a escolha? Por que a situação de proposição dessa forma? E aí você vai ver que ele pediu, vai escrever no portal Leandro Carnal, no Instagram, comentando basicamente o quê? Que o comentário sobre o assunto, para ser publicado na conta do professor e filósofo Leandro Carnal, diz que seu comentário, então, vai estar na primeira pessoa, e ali disse que era para expor a sua opinião sobre o tema e trazer argumentos que, né, sustentem essa situação, que ampliem essa situação. Então, vejam que a gente vai ter que descrever o texto ao propor uma crítica, né, sobre essa situação. E aí, a gente vai primeiro listar, quando você vê isso aqui, uma cabeça de fumaça, uma cabeça de nuvem, como queiram chamar, que tipo de situação que vem à sua mente? Pode escrever ou pode falar. Quando você olha essa pessoa com essa postura, né, de nuvem na cabeça, vazio, de certa forma, o que isso representa socialmente para a gente? Vamos lá? Eu posso falar de depressão? O que vocês acham, gente? Pode ser doenças ou problemas psíquicos gerados por essa informação, né, por essa situação. A Maria Eduarda está falando se olhando só a imagem está bem abrangente, né, Maria? Então, saindo da imagem, o texto motivador, ele explica que brain rot é a palavra do século e que remete, né, tem relação com a ideia de algo que envolve, assim, o destruir o cérebro, o pensamento da pessoa, porque esse tipo de informação ele não agrega, não gera potencial, digamos assim, né, de aquisição de linguagem, de entendimento. Então, isso torna esse nosso processo mais pontual ainda, tá? E aí eu queria pedir para vocês pensarem um pouco, 5 segundinhos, além disso que vocês já anotaram aqui, tenta rabiscar. Então, estar nessa posição de quem analisa, de quem põe ali a lista de ideias, é muito complexo, não é tão simples, não. E isso é importante para vocês treinarem a capacidade de de trazer, né, valorização de informação produtiva para o texto. Então, eu queria que vocês, quem já mandou aqui, ótimo, mas eu queria que vocês listassem aqui para mim
outros potenciais pontos de argumentação. Eu vou tirar o áudio, vou só avisar outro grupo que eu atrasei um pouquinho de vocês, que eu vou atrasar a dissertação, tá? Só um instante. E aí, o que mais que vocês colocariam além dessa ideia? Só olhando, né, a imagem tem, por exemplo, isso tudo, que o consumo de determinadas informações, né, porque ele fala ali, ó, o consumo excessivo de conteúdos fúteis nas redes sociais é o assunto, tá? Daí você se deparou com os textos motivadores que estão aqui, ó, um pouquinho antes no slide, tá aqui, ó, um pouquinho antes, né? Eu coloquei, são os textos motivadores, e aí ele citava, né? Então, nesse texto, a gente tinha a informação de que a palavra brain rot ela tinha sido a palavra mais pesquisada naquele ano. O que é brain rot? Então, a deterioração cerebral, né? Essa tradução livre, literal. Então, trazia como é que o uso excessivo das redes sociais impacta saúde mental, mentalmente, o indivíduo. E aí a proposta, então, dizia que esse consumo excessivo de conteúdos fúteis vai impactar você de que maneira? Então, como você enxerga essa postagem? O excesso de informação, ele é capaz de fragmentar, destruir o pensamento crítico, né? O Lucas está mandando que o homem cabeça de nuvem, a ideia de que a nuvem é algo não sólido, que some, né? A mente do homem está com abstrações não sólidas. Então, é como se tudo isso, o Lucas está corretíssimo ali, né? Fossem informações que não podem agregar conhecimento e geram danos, como, por exemplo, a segregação, a diluição do pensamento, tudo isso. Então, essa prova aqui, ela foi de uma etapa 3 do PAS, tá? A Lu perguntando se pode dificultar a formação da identidade, porque falta pensamento crítico, perfeito. Então, eu queria que nesse primeiro texto, gente, de comentário, vocês fossem assim,
mais preocupados inicialmente com o que a postagem traz para vocês, tá? Como é que você encara isso que você viu? Como que você encara essa situação que você viu? E aí, como a gente hoje não efetivamente trabalhou estrutura, foi mais uma aula geral de comentário, eu queria propor uma atividade mais prática para vocês, que não fosse estruturar necessariamente, entendeu, todo o texto. Eu queria propor que cada um que se sinta à vontade, né? Não obrigando vocês, mas eu queria que vocês colocassem no grupo um print de um post que é um post, na sua opinião, polêmico, cômico, triste, feliz, a sua percepção, só o print, tá? E aí, a gente vai fazer um treinamentozinho essa semana, assim, sobre opinião e argumentação, mas não que você vai escrever um comentário completo lá no grupo, não. Então, eu queria, assim, tá navegando na internet, viu uma postagem polêmica, pega essa postagem, printa, joga no grupo, deixa aparecer o nome do perfil, tá? E aí a gente vai treinar um pouquinho assim, para tirar o texto de vocês. Esse que a gente leu, que estava ali atrás, ele é um texto que, na minha opinião, já ficou muito formal para o que a UEM está cobrando agora. Então, eu queria um pouco mais de flexibilidade. Podem usar aquela ideia de leitura ali de introdução que a gente viu, mas eu queria despertar com vocês, assim, um pouco menos de formalidade do que aquela situação que a gente leu. Tudo bem? Eu vou mandar no grupo depois ali um primeiro post, ou se alguém já printou, vocês printam posts, gente, aleatórios. Eu sou, tipo, a rainha do print do post aleatório. E aí tem alguns assim que eu printo e falo, gente, né? Em algum momento eu vou usar isso. Tem o tal do lixo, o lixo online, né? O lixo que é esse que gera assim acumulação de informação no celular. E aí eu, por exemplo, vi um aqui do portal G1 que eu vou postar no grupo para vocês terem uma ideia. Ó, 7 em cada 10 adolescentes dormem mal. Celular à noite é o maior desafio. E aí eu queria, estou mandando aqui no nosso grupo, eu queria que você, então, se imaginasse como que um usuário mesmo de rede social e comentasse, não 22 linhas, tá? Mas assim, qual que é o sentimento que te inspira nisso? É um absurdo? É uma lástima o que o celular está fazendo? Eu queria vocês destilando um pouco assim, do sentimento de opinião mais pura que tem assim dentro de vocês. Às vezes a gente vai criando mecanismos estruturais que deixam os textos um pouco artificializados, né? Perde um pouquinho do ímpeto da opinião. Então, depois, se tiver um tempinho, vai lá, curte, como se fosse na rede social, postei ele no nosso grupo. Curte, coloca assim, o que você acha disso? 7 em cada 10 adolescentes dormem mal. O celular é o maior desafio. Você acha que é uma lástima que essa geração, então, tenha alcançado um patamar, né, que negligencia as necessidades básicas, fisiológicas e, né, de saúde mínimas para beneficiar ou para ostentar o acesso à informação pelo celular? Então, eu queria um comentário não de 22 linhas, não, eu queria, assim, um período, só para tirar de vocês esse ímpeto da opinião que está guardadinho aí. Depois, se vocês tiverem postagens que vocês considerem polêmicas, dá um tempinho ali para o pessoal comentar essa. Aí vocês podem mandar no grupo também, que vai ser uma atividade legal para a gente treinar um pouquinho assim essa ideia de argumentação. Tudo bem? Gostaram da ideia? Pode ser fofoca, tá? Esporte, fofoca, o assunto que vocês gostarem, manda lá que a gente vai treinando. E aí, essa daqui é uma primeira produção, se vocês quiserem fazer, mesmo sem estrutura, ótimo. Se não, inicialmente a gente foca em treinar essa ideia de argumentação e de opinião lá no grupo, tudo bem?
Gente, muito obrigada, tá? Obrigada pela compreensão do início. Então, até semana que vem, com comentário, a gente vai se falando ali no grupo essa semana, quero ver o que vocês estão vendo nas redes sociais, e a gente vai comentando também lá para treinar esse nosso apelo opinativo, tá bom? Obrigada, gente, boa noite para vocês, tá? Até semana que vem, tchau, tchau.